Olá, estamos aqui com o programa 15 Minutos de Fama, noite de Réveillon, bem especial. E eu trouxe um convidado para fazer esse momento mais especial, né? Que com música, ele é compositor, arranjador e percussionista premiado. Fez carreira internacional, passando por vários países, tocando em vários países, como França, Holanda, Alemanha. Já lançou alguns CDs, tocou com pessoas, fez arranjos e tocou com pessoas como Rita Lee, Chico César, é isso? Caíto Marcondes. Muito bem-vindo. Olá, Margarete. Pois é, estamos aqui nesta noite fantástica. Vocês aguardem, não vão já para a festa de Réveillon, porque ainda não, segura. Primeiro assistam o programa e se aqueçam conosco. Então, tanta coisa para contar, Caíto. Meia hora vai dar? Olha, a gente procura fazer vai ter uma... que espremer, condensar. resumir assim, né? Eu quero que você me fale lá do comecinho, como que você iniciou na música. Foi com piano, né? Exatamente. Bom, é engraçado porque quando as pessoas estão nessa fase de vestibular, que não sabem o que vão fazer, isso nunca aconteceu comigo, porque eu sempre quis ser músico desde muito pequeno. Aliás, antes até de estudar piano, eu já curtia ritmos, já curtia sons. Uma das coisas, por exemplo, mais presentes na minha vida, na minha memória, em termos de música e de ritmo, além das canções de Ninar, essas coisas todas que fazem parte da nossa existência, mas eram as viagens que eu fazia. Você já estava lá curtindo. Pois né? é. Já estava compondo em cima. Contando tempo. Mas era o trem. É engraçado isso. O trem tem uma coisa fantástica. Do ritmo. Eu ia muito. Nós morávamos em Taubaté e todos os verões eu ia para o Rio de Janeiro de trem de aço, que era uma maravilha. Infelizmente, o Brasil perdeu essa cultura do trem. E um país de dimensões continentais, a via férrea deveria cortar o país todo. Isso não acontece. Seria maravilhoso e rápido. Exatamente, por uma questão econômica, interesses econômicos, etc. e tal, que a gente sabe muito bem. Mas essa viagem de trem para o Rio de Janeiro, que era uma viagem de muitas horas, era muito interessante, porque o trem você sabe que os trilhos são todos do mesmo tamanho, né? Então, o trem mantendo uma certa velocidade, com as imperfeições dos trilhos, você tem uma coisa meio... Gente, isso é coisa de músico, estou assustada, que nunca pensei nisso. Prestar atenção no barulho do trem, para relacionar com a música. Novidade para mim, né? Talvez outras pessoas tenham pensado nisso, mas para mim é inusitado. Não, eu não, na verdade não pensei, isso entrou na minha vida, né? E passou a fazer parte dela. Que incrível. Aí aos 8 anos fui estudar piano, e já de cara fiquei irritado com a questão formal de ensino de música. Era num conservatório lá em Taubaté. Felizmente eu nem me lembro do nome da professora para falar mal dela. O que mais te irritava? O método, passar pela teoria? O que era tão irritante? Não, o que foi irritante para mim é porque eu sempre fui muito inquieto. Eu queria, na verdade, criar, queria compor, queria experimentar. Eu não tinha piano em casa na época. Eu estudava piano na mesa da cozinha. Na mesa mesmo, assim, imaginando as teclas, né? Olha isso. Mas quando eu chegava no conservatório e pegava o instrumento, eu queria explorá-lo. E a professora vinha e me podava e dava broncas. Não, toque o exercício, você tem que tocar isso aqui, essa escalinha. E eu não queria fazer aquilo naquele momento. Claro que mais para frente eu cheguei a estudar muita técnica de piano. O músico sofre, né, com isso. A técnica para estudar é um pouquinho chato. Mesmo não deveriam, Margarete, não deveriam. Eu, por exemplo, adoro estudar. Eu acho que o estudo é uma forma de meditação, de relaxamento, na verdade. Porque quanto menos esforço você faz, melhor resultados você colhe. Essa aqui é a verdade. Você fala lá na hora de fazer o show. Né? Não, você na hora de estudar mesmo. Na hora de estudar. Na hora de estudar. Você tem que abstrair que você está fazendo movimentos muito parecidos, porque você tem que estudar
exaustivamente as escalas, a forma da mão para tocar os acordes em todas as tonalidades. Agilidade, né? Que tem que trabalhar. Mas a agilidade vem de você usar o menor esforço possível. Em música vale a mesma coisa que para as lutas marciais. Quanto menos esforço, maior rapidez e maior efetividade. No canto tem isso, né? Que a gente faz um aquecimento e faz um relaxamento. Exatamente. Para as pregas vocais e começar a cantar. Exatamente. Então faz sentido. Então, assim, o relaxamento é basicamente a lei para todas as atividades do ser humano, para que você tenha mais eficiência e esteja mais confortável naquilo que você faz, né? Muito bom esse conselho, né? Justamente na noite de hoje, né? De ano novo, já preparar o pessoal sem estresse, 2015. Com certeza. Relaxamento para todas as atividades, como você está falando. 2015 sem carnaval em março, sem Copa do Mundo e sem eleições, vai ser uma maravilha. Sem carnaval vai por sua conta. Em março, eu digo. Sem carnaval, em março, é verdade. Aí tudo bem, né? Então, assim, veio o piano. E, na sequência, aí você foi descobrindo os outros instrumentos. Se interessou pela percussão? Na verdade, a percussão demorou um pouco mais. Eu estudei violão ainda, né? Violão clássico. E depois eu fui para a bateria. E só então que eu me cansei um pouco da bateria, porque eu achava aquilo meio limitado em termos timbrísticos, né? E aí eu comecei a explorar a percussão. Porém, exige muita coordenação. Eu fico um pouco impressionada quando eu vejo ali o baterista trabalhando. Os outros instrumentos, na percussão, acho que não exige tanto, ou exige? Porque o baterista é o pé, uma mão, a outra mão, um monte de coisa concomitante. Mas a percussão engloba tudo isso, né? Hoje em dia, eu, por exemplo, tenho certos setups de percussão que têm pedais também, os quais eu uso o tempo inteiro. Eu acho que é um treinamento. As pessoas falam, puxa, você tem muita independência. Aí eu respondo, não é que eu tenha muita independência, eu tenho uma interdependência sofisticada. Porque o cérebro é um só. Ele vai criando coisas aqui. Exatamente. Né? Você vai criando até termos, expressões, que seus colegas músicos não usam tanto. Exatamente. Não, tudo novidade. Não, saiu de você novidade. Eu sou um músico meio atípico, na verdade, Margarete, porque eu tive um estudo de música muito variado e muito eclético. Eu fiz composição erudita, eu fiz harmonia e contraponto, eu fiz tudo aquilo que um músico erudito faz. E, na verdade, eu me tornei um músico popular, digamos assim, tocando jazz. Tudo, já de novo inovando. E eu fiz arquitetura, eu cursei arquitetura, quer dizer, na hora que eu fui escolher, que a família pressionou um pouco, essa época de vestibular, olha, meu filho, precisa fazer uma carreira universidade. Normal. Exatamente. Era isso? Não, mas eu poderia ter escolhido música. Na própria USP, onde eu fiz arquitetura. Os familiares aceitariam bem? Bom, não sei. Ou eles iam achar que era uma carreira de louco, assim? Mas eu, como era tarado por arquitetura, eu preferi fazer arquitetura na USP e eu fazia algumas matérias de ouvinte na ECA. Aí sim. Não é? Aí sim. Tive alguns colegas fantásticos lá, a Rigo Barnabé, o Mário Manga, que tinha um grupo chamado Premeditando Break. Era uma turma que, na verdade, também se revoltou um pouco contra aquele ensino formal, acadêmico da ECA na época, porque hoje em dia tem até curso de viola caipira. Mas na minha época, eu discutia com o diretor da escola, que era o Olivier Toni. Eu era muito metido, né? Porque eu era ouvinte, eu nem era matriculado. Era mais engessado esse método? Era. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo muito simples. Eles não admitiam violão como um instrumento de estudos dentro da universidade. Nossa. E num país pobre, né? Quer dizer, que tem muita gente com pouco poder aquisitivo, o violão é um instrumento facilmente portátil, você consegue comprar um violão razoável por um valor baixo. Sim. E um dos nossos maiores compositores, o Villa-Lobos, deixou uma obra para violão importantíssima. Então, como assim não ter violão? Eu ia lá discutir isso, falava, escuta,
Essa escola tinha que ter uma cadeira de violão. Não, mas violão é um instrumento menor, violão. Quer dizer, queria uma coisa mais sofisticada, né? E que mas não é. não Violão é por é aí. sofisticadíssimo. A música é para os ouvidos, é para o povo. Claro que tem a linha mais sofisticada, mas tem que ter a linha popular também. É o que as pessoas querem ouvir. Tem, mas sabe o que eu acho, Margarete? Eu acho que existe preconceito, muito preconceito, com relação à música culta, digamos assim. Sim. Uma música mais sofisticada. Infelizmente, existe muito preconceito. Que a massa rejeita. E os meios de comunicação massificaram muito as coisas através do nivelar por baixo, porque essa é uma teoria minha. Depois que a aferição de audiência, os chamados ibopes da vida aí, se sofisticaram ao ponto de saber quantos aparelhos estão ligados naquele horário, naquele canal, você acabou com a qualidade nos meios de comunicação, porque todo mundo quer nivelar por baixo, ou seja, quer atingir o maior número possível de pessoas. Aí você tem que falar coisas simples. Tem que massificar, você fazer tem que, uma até música que segundo atinja um toda essa presidente que a população. gente teve, cometer erros de português para ser amado pelo povo. E não é certo Essa isso. É boa. Eu não acho isso certo. Eu acho que os meios de comunicação devem informar e formar pessoas, enriquecer a cultura das pessoas. A ECA é bem isso, né? Comunicação é arte. Para mim, anda tudo junto. Eu sou escritora, jornalista, sou atriz também. Eu sempre falo, mas sempre falo para quem eu ensino, no caso de palestra, consultoria que eu faço e no próprio livro, é que tem realmente que estudar, tem que ir por um caminho que vá poder exercer isso com dignidade, né? Porque um ator que fala errado, como que faz? Um ator que não é culto. Presidente que fala errado. Né? Mas não dá. Pelo menos os meus clientes, os meus alunos, eles têm esse aprendizado. Eu acho que a informação está aí. Eu acho indesculpável hoje alguém ignorante. Eu acho que a pessoa burra é uma coisa, devemos ser condescendentes, coitadinho, tem um QI baixo, coisa. Mas a pessoa que tem todas as capacidades e é ignorante, o hoje Google é indesculpável. Né? Google, YouTube, indesculpável, né? A informação está aí, é o acesso gratuito a todos. Esse é o lado bom, né, dessas grandes redes de comunicação. E não só a internet, né, mas eu falo assim, as prefeituras geralmente têm cursos gratuitos. Se a pessoa não faz um curso de teatro, não faz um curso de música, muitas vezes é porque não quer. Às vezes ignorância, porque ela não sabe que naquela cidade tem um curso de graça, mas aí é só ir atrás. Então, agora a gente está falando aqui. Você falou uma coisa importantíssima, que é a informação adequada no lugar certo. Um dos males da internet, eu falei do lado bom, que a informação está toda lá. Agora, qual é o lado ruim? Você tem que ter cultura para poder procurar lá dentro o que lhe interessa. E saber discernir, porque você tem muito site, muita coisa, é isso que eu tô informação dizendo, errada, com português incorreto e tudo mais. Então exatamente. Tem que saber peneirar. E as coisas hoje que você joga lá somem no meio de um caos, né? Eu considero a internet se perdendo. É um caos. Existe tudo de bom e tudo de ruim. Na verdade, você tem de tudo ali. É verdade. Você então, canaliza para onde quer. E dá para pegar coisas muito sofisticadas, ter um conhecimento muito bem embasado através da internet. Tudo. Se você souber procurar, tem tudo. Eu, por exemplo, dou cursos de música. E nos meus cursos eu digo aos meus alunos, olha, aqui eu não vou ficar ensinando ritmozinhos brasileiros, não vou ficar... Porque tudo vocês acham na internet. Agora, o que eu vou passar para vocês, a minha vivência de músico, a minha vivência de compositor, de orquestrador, de improvisador, eu vou passar coisas para vocês, eu vou fazer coisas com vocês aqui que vocês não vão achar na internet porque depende de um relacionamento interativo pessoal, ao vivo. E que né? É só você que pode trazer isso. Né? O que você falou. Exatamente. Na internet está tudo solto, está tudo lá, eles vão conseguir buscar esse tipo de informação. Mas o que vem de você, você selecionou algo que só vai ter
com você. Exatamente. Por exemplo, o meu filho, que tocava bateria uma época, começou a tocar bateria, aí eu falei, você quer que eu te passe umas coisas? Que afinal de contas eu estudei também anos e ainda estudo até hoje técnicas de bateria e tal. Não, tudo bem, eu me viro sozinho. E depois eu via ele com os fones de ouvido, no computador, no laptop, do lado da bateria, ele achava tudo que ele queria. Ele queria tocar, sei lá, a música dos Beatles, alguma coisa assim. Ia lá, procurava, tinha um cara ensinando como tocava, como é que fazia a virada, como é que segurava na baqueta. Não é bom isso? Então, é bom, por um lado, né, para quem vive de dar uma aula tradicional, não deve estar gostando. A não ser as pessoas que fazem os vídeos para postar na internet estão ganhando dinheiro também. Mas quem não sabe como que é o caminho, ele pode estar perdendo aluno lá na escola tradicional, né? Então tem que se adaptar. Pode ser, se bem que eu acho que o contato, a presença física é tudo. Não dá para dispensar. Nada tira esse valor, né? É verdade. Fala da sua carreira internacional, como que ela veio? Aí você descobriu esses instrumentos, começou a trabalhar em cima disso, estudar, e foi uma longa jornada. Tem muita coisa. Faz muitos anos que eu viajo muito pelo mundo, né? Tanto com trabalhos com algumas grandes cantoras. Eu não é muito do meu feitio acompanhar cantores, mas eu trabalhei com grandes cantoras que eu prezo muito, como a Nausete, a Malu Miranda, com quem eu trabalho até hoje, que é uma embaixadora da música indígena brasileira em todos os lugares do mundo. Eu citei aqui só alguns, né? Quando eu te apresentei no começo do programa, que foi Rita Lee, Chico César. A Rita, na verdade, eu toquei muito pouco com ela. Foi um acidente de percurso, assim, muito interessante, até porque é uma figura muito incrível. Mas essas outras cantoras, como a Mônica Salmazo, a Nausete, a Joyce, com quem eu fiz uma turnê para o Japão uma vez, e a Malu Miranda, que é respeitadíssima no mundo inteiro, pouco lembrada aqui no Brasil atualmente. Aliás, assim como a Joyce, que é uma cantora que faz um sucesso estrondoso fora do país. O trabalho dela. Pois é, mas aqui ela é conhecida principalmente por uma musiquinha que mas ela eu fez conheço também porque eu gosto muito de música, novela. né, Caíto? Se for uma pessoa mais assim, só ouço rádio, ouço música de vez em quando, não vai conhecer, porque eu sou mais ligada, minha mãe é musicista, então tem um histórico aí por trás que me leva a conhecer um pouquinho mais, mas tem bastante gente que não vai saber quem é Joyce. Pois é difícil. Aqui no Brasil não gosta muito dos músicos, dos artistas brasileiros. Quer dizer, eu explico isso. O Brasil é um país tão pródigo, tão criativo. A música do Brasil é tão rica, assim, não tem nenhum amigo meu americano ou europeu que não dá tudo para vir para o Brasil. Por exemplo, eu trouxe agora, há muito pouco tempo, 5 músicos americanos dos melhores para lançar um DVD comigo que eu gravei no Lincoln Center em 2011 e consegui lançar esse ano. Não é um DVD chamado Brazilian Contemporary Music, que eu gravei lá, é um projeto que eu ainda quero continuar a fazer, que é levar músicos. Eu fui o cobaia do primeiro projeto, eu e a Eva Gomide, uma grande amiga, grande pianista e que coproduziu isso comigo. E as pessoas ficam maravilhadas, sabe? Qualquer convite para vir para o Brasil é um convite imediatamente aceito. Tem que valorizar, né? Pois é, mas o próprio brasileiro tem pouco acesso ao que se faz aqui. E os artistas têm que acabar dando continuidade à carreira deles fora. Então, isso que eu ia te perguntar, Caíto, porque você fez a carreira internacional, tocou bastante na Europa, ainda vai, né? Sim, ainda tem volta uma banda lá. na Europa que foi montada só para tocar o meu trabalho. E tem mesmo isso, né? De que o brasileiro tem que ir lá fora para voltar e ser valorizado aqui. Pois é. Até é engraçado, né? Porque a Carmen Miranda tinha disseram que eu voltei americanizada, né? Isso. Porque diziam que a Carmen Miranda não é mais brasileira, ela virou americana e tal. Não é? Que foi uma das artistas brasileiras que mais fizeram sucesso e ganharam dinheiro. É impressionante. Teve um ano, por exemplo, lá nos Estados Unidos, segundo a biografia da Carmen, que ela foi
o segundo maior faturamento dos Estados Unidos, Nossa. incluindo empresários e industriais, para você ter uma ideia. Fantástico. Essa mulher isso. fez um sucesso incrível. Não há americano que não saiba quem é a Carmen Miranda. É impressionante. Assim como o nosso Muito Tom bom. Jobim também, né? Sim, também. Tom Jobim também maravilhoso. E no Brasil, quais outros nomes? Bom, você falou da Mônica, né? Tem vários outros. Eu vi que você também tem um trabalho muito forte com orquestras. Sim, então. Vários, isso vem né? da Não minha, só uma orquestra, são várias. Isso vem da minha formação erudita, né? Porque o organismo, o conjunto mais perfeito para se escrever música, que até hoje no Ocidente conseguiu se montar, foi a Orquestra Sinfônica. Então, realmente é uma dádiva escrever para a Orquestra Sinfônica. Eu tenho escrito assim periodicamente para jazz sinfônica, arranjos que eu fiz para outras pessoas, para o Chico César, para Elza Soares, e também coisas minhas que eu componho para a orquestra, né? E de grupo menor, o meu trabalho hoje se concentra muito num trio que eu tenho com a minha filha e meu genro. Eu chamo até que é o trio em família. Ah, você me lembrou. Eu ela não é sei. violinista, ele é contrabaixista. A gente tem umas fotos aí para ver. Ah, eu selecionei algumas fotos Poxa, de que trabalho bom. suas que você vai explicar para a gente Claro, aqui com o maior prazer. que acontecimentos foram, né, durante essas fotos. Esse daí, por exemplo, você está animado ali, esse Caíto? é um trabalho muito bonito. Quem está no meio ali é o Vina Lacerda, é um percussionista de Curitiba. Ah, eu conheço da lateral ali. Que é maravilhoso, e o Marco Suzano. Isso, Marco Suzano tocou no Festival de Jazz de Rio das Ostras nesse sempre ano. Sempre toca, ele é fantástico. Estava com a Badia Sade. O Suzano levou o pandeiro para a frente do palco, eu costumo dizer, porque ele elevou esse instrumento tão versátil a níveis assim incríveis de execução e de utilização. Então ele tem valorizou o pandeiro. Completamente. E esse daí? Então, aí é justamente no Lincoln Center em Nova York. Que eu estou bacana. tocando uma música minha com arranjo meu, que é meio que um repente, baseado num repente nordestino, mas é um arranjo para quarteto de cordas, trombone e pandeiro e voz, né? Nossa, que vontade de ouvir, né? Ué, tem o DVD, tá aí. Encontra-se o DVD em qualquer loja do Sesc. Isso, e você tem alguns links do YouTube também, né? Que tem vários links dá para assistir. Só já interrompendo, tem links seus lá no site Assunto de Modelo, que o espectador também pode ver. Opa, que ótimo. Essa daí é esse show que então, que é? Isso aí Onde foi uma coisa muito especial. Isso é na Alemanha. É um festival que acontece no centro da Alemanha, um festival que tem muitos anos. E eles elegem a cada ano um instrumento. Nesse ano foi o frame drum. O que é o frame drum? É um tambor de moldura. Ou seja, qualquer coisa que tem uma moldura e uma pele, por exemplo, o pandeiro brasileiro, o pandeirão, o tamburello italiano. E aí reuniu-se os maiores músicos, cada um do seu país, e me chamaram, não sei porquê, mas eu fui lá fazer nem pandeiro. Sabe, porque imagina. E temos aí o Glenn Velez, que é um cara que já ganhou 5 prêmios Grammy, é um grande músico de frame drum. Tem o Dave Cook Herman, que é um alemão fantástico. Tem o Davi Conte, que é um italiano especialista em tamburello, em tarantela. Só top, né? Só top. Tem um menino que é um gênio. Na época tinha 23 anos, agora já está um pouco mais velho. Isso foi em 2007, se não me engano, esse festival. 7 aninhos. Mas ele tinha 23 anos e era um gênio também do frame drum, um judeu, um israelense. Que legal. Esse é especial, esse é né? o meu trio. Qual o nome deles? É Micaela e Daniel. Micaela Marcondes, Daniel Amorim. Que prazer, né? Tocar com a família. Isso não tem preço, né, Caíto? É uma delícia. E vocês tocam eu não sempre? pago o cachê deles nunca. Não paga? Mentira. Ai, coitados. Já dá para reivindicar. Eu vou ajudá-los. Fazer uma campanha a favor de um cachê bom para eles. Não maltrate os familiares. Isso. Né?
Esse daí onde foi? Aí eu estou num projeto que é o mesmo projeto, aliás, daqueles 3 pandeiros que você viu, o projeto Pandeirada, Tá. do Vina Lacerda. Eu estou fazendo um solo com esse instrumento que é um MIDI controller. É bem diferente. É um instrumento bem interessante, chama-se Zen Drum. Não sei por que o cara botou esse nome, Zen Drum, quer dizer, um tambor zen. Nada a ver. Mas não na tem verdade nada de zen. é um controlador MIDI que você controla o computador com todos os sons que você quiser, inclusive de sons eu tenho no meu computador ali armazenados sons de trânsito, sons de tempestade, sons de mar e sons de todos os meus instrumentos de percussão, que eu gravei todos eles. E aí eu viajo só com esse MIDI controller, como se eu tivesse com o meu Faz um grande estúdio show. inteiro. Bem interessante. Nossa, que vontade de ouvir tudo isso, assim. Ué, né? eu a convidarei, está convidadíssima. Muito obrigada. Por exemplo, o ano que vem teremos muitas coisas este ano para fazer. Essa 2015. é a foto. Olha Esse é o que tem aí. Pois é, esse é o instrumento que eu lancei no mercado o ano passado. Esse ano, né? Agora em dezembro mesmo. E daqui a pouco o espectador vai conhecer, porque ele trouxe ao vivo aqui. Pois é, esse é um programa. carrongô. É um instrumento que reúne o bongô com o carrom. Uhum. Ou melhor, o carrom com o bongô. Uhum. Então é o carrongô. Carrongô. E foi em parceria com alguém? Então, ele foi criado pelo Fábio Ilen Blanes, que é o meu sócio. Ele é um designer e também músico amador, um cara que adora tocar. E ele gostava de tocar carrom, gostava de tocar bongô. Aí ele falou, puxa, mas eu preciso ficar carregando os dois. Aí ele resolveu criar, ele já produzia carrons, que ele é muito bom com madeiras e tal, e aí resolveu fazer esse. E foi ter aula comigo, me mostrou, eu adorei o projeto, falei, eu quero desenvolver ele com você, que ele ainda não chegou num nível de excelência que eu gostaria de ter num instrumento como esse. Aí a gente topou e eu fui trabalhando, fui sugerindo redimensionamentos do instrumento, fui testando o instrumento. Levou muito tempo? Demorou uns meses, não menos que um ano. Foi mais ou menos em 6 meses. A gente trabalhou muito duro e pesquisando madeiras brasileiras. Para ter o som que vocês queriam, né? Que já tinha na cabeça uma coisa... Exatamente, que eu queria. Certo. Porque eu já conhecia bem carrons, os melhores carrons do mundo. Falei, não, eu quero ter um carrom que seja tão bom quanto todos os outros e que, além de tudo, ofereça ainda o bongô junto, né? Que máximo. Então, e é um instrumento muito versátil, maravilhoso. Os percussionistas piraram. Muito bom. Com ele. E eu queria saber dos projetos. Você também toca no Sesc? Já tocou mais de uma vez? Eles já estão cansados de mim lá. Muitas vezes, né? Já virou sócio do Sesc. O Sesc acabou de lançar meu DVD, né? E com concerto de lançamento e tudo. Isso. E lá no Sesc é convite? É um convite para o Caíto tocar? Olha, as duas coisas acontecem, né? Acontecem convites e projetos onde você é incluído. Você elabora projetos para mandar para eles também? Também. Eles são muito sensíveis a bons projetos, principalmente a cúpula fantástica, o Danilo Miranda, o Ivan Giannini, a turma do próprio selo, o Wagner, o Igor. São pessoas muito interessadas, muito cultas, não é? E que recebem de braços abertos projetos como o seu. Exatamente. Né? E tem verba para investir, e investem, né? O Sesc hoje, em São Paulo, tem uma importância assim, fundamental para a cultura brasileira. O teu trabalho caberia numa virada cultural? Com certeza, sim, já toquei em virada cultural. Porque tem uma diversidade. Já toquei em virada cultural. Eu não concordo muito com a virada cultural, mas isso é outro esquema. Eu já ia perguntar por quê. Por quê? Então, vou dizer. Eu acho que é um gasto de verba muito alto para você jogar
num período de tempo muito curto, onde as pessoas não conseguem assistir tudo, que fica aquela correria, então, né? Eu acho como assim, público... em vez de você gastar 13, 14 milhões num fim de semana, se você gastar 1 milhão por mês, você faz isso o ano inteiro. E vai São dar Paulo, para a população. Cada vez num bairro diferente, muita entendeu? cultura. Você tem razão. Caíto, o nosso tempo está acabando. Mas que pena. É muito rápido, né? Esse papo tá bom demais. Muita cultura, muita informação profunda. Acho que para quem quer seguir a linha de música, foi perfeito. Eu quero que você toque, mas antes você vai dar uma mensagem aí de Ano Novo, que eu também vou dar. Claro. Se quiser passar site, se não tiver site, eu passo o meu de novo. Bom, eu queria dizer a todos que teremos, com toda certeza, um 2015 muito promissor. Eu sinto isso, eu acho que será um ano de muita realização. 2014 foi um ano de muito trabalho, foi um ano muito difícil para todos nós brasileiros e para o mundo todo, foi um ano de desafios, não é? E eu sinto que 2015 virá com colheitas muito proveitosas. Eu estou muito animado, estou com muitos projetos também pela frente e eu desejo a todos um 2015 pleno, de muita compreensão, de muito carinho, de muita paz e de muita realização. É isso que eu desejo para vocês. Bonitas palavras de Caíto Marcondes. Muito obrigada por essa entrevista aqui. A minha diretora já vai te preparar para fazer, né, o seu show ali, mostrar como que é tocar o carrongô. Estou falando certo. É isso mesmo. E eu quero deixar a minha mensagem antes da gente finalizar o programa com o Caíto. Foi um ano muito especial para mim, com muitas conquistas, incluindo esta aqui, que é apresentar o 15 Minutos de Fama aqui na TV Cinec. Eu espero que 2015 seja um ano maravilhoso para vocês, que eu possa trazer muito conhecimento, para que vocês também possam, né, as pessoas que estão na área artística, que possam realizar projetos, alcançar os objetivos, realizar os sonhos, que 2015 seja esse ano da colheita. A gente planta e depois vai colher. Como o Caíto falou, sinto isso também. 2015 vai ser o ano. E a gente já vai ouvir o Caíto finalizando. Eu já deixo aqui um beijo grande, essa noite maravilhosa de Réveillon. E muito sucesso, como sempre desejo, e até a próxima semana estaremos trabalhando. Um grande beijo. Vamos ouvir Caíto Marcondes. Quando a aranha tece mal, a terra se mal.